nada. É assim estar em palco. Bom dia, boa tarde. Já passado meio-dia, né? O painel anterior justificou um bocadinho esta palestra, na medida em que isto é um estudo feito à base de desenhadores de luz de teatro e, portanto, mais para as artes performativas em contexto teatral, em que exige uma narrativa. No entanto, falou-se muito da dramaturgia, mesmo na música, e acho que a alguns pontos isto pode ser algo comum. Isto não é nada de... os resultados que vocês vão ver não são 100% absolutos, obviamente, mas são baseados em fatos reais vindos dos praticantes e não, como eu costumo chamar, dos achanços de alguém que escreve. Isto foi a minha tese apresentada à Universidade Católica e eu não vou-vos maçar muito, não vou tentar não ser uma aula, mas vou apresentar assim alguns dos pontos mais importantes do que foi, começando por contextualizar o porquê a principal razão é porque não há estudos. Eu, quando constatei, comecei a investigar o que é que havia. De facto, encontrei muitos poucos doutoramentos, efetivamente, trabalhos académicos na parte da luz. Contudo, eu sei, acho que em Portugal deve ser um dos primeiros só a falar de luz, principalmente no teatro. Existe a iluminação arquitetural, doutoramentos nessa área, mas nas artes performativas em específico é muito... Não encontrei mesmo nada. Ora, deixa eu ver onde é que está a minha... Então, como eu estava a dizer, o estudo incidiu sobretudo sobre o desenhador de luz português. Tentei que fosse representativo em termos nacionais, de Porto, Lisboa, Coimbra, Aveiro. Foram, ao todo, mais ou menos 20 pessoas a participar. E foi trazer precisamente do saber fazer, das pessoas que fazem, efetivamente, para o saber, que é o conhecimento mais científico. Só para contextualizar um bocadinho, a investigação científica no campo da iluminação cênica é muito escassa, como eu estava a dizer. Era só livros técnicos mesmo, algumas referências que nós temos, como o Richard Pilbrow, o Palmer. É tudo baseado na sua experiência e não com metodologia científica. E foi tentar trazer essa parte do método científico para o saber. No fundo, nada que eu vou dizer aqui vai-vos ser completamente novo e não trouxe nada de novo. É mais uma sistematização daquilo que nós já fazemos e com certeza vocês vão se identificar com muitos dos resultados. Eu não tenho isto aqui, exato. Também a nível nacional, às vezes isto passa porque falta de reconhecimento académico e mesmo com as pessoas que nós estamos a trabalhar, e senadores, muitas vezes o desenho de luz não é reconhecido e o principal argumento que eu tenho é mesmo essa falta de argumentos que nós temos depois a falar e a comunicar com os diretores, com os coreógrafos. Assim é melhor, assim consigo ver um bocadinho melhor. Estás a baixar a luz, nunca estás? Baixa-me só um bocadinho, que eu não consigo ver público nenhum, é horrível, parece que estou ali. Ok, fixe. E principalmente com a luz, vocês conseguem ver bem? Eu não consigo ver muito bem ali o... Sim. Ok. E às vezes perde-se um bocadinho como a luz como uma disciplina autónoma, muitas vezes não é mesmo reconhecida. E acho que a principal problema é esta escassez de estudo técnico sistematizado e científico e devidamente fundamentado. Como qualquer doutoramento, tem que ter uma questão de investigação
E só que eu fiz 2. Às vezes nós temos sempre no início, mas às vezes ao longo do processo nós vamos questionando muitas vezes a forma, e às vezes a questão não vem mesmo no início, mas vai-se elaborando. A primeira questão era de que modo uma taxonomia dos processos criativos dos desenhadores de luz nos levará à identificação de padrões na metodologia, e aqui tentando, tocando em miúdos, eu estava a tentar, aliás, a minha primeira premissa era: será que os processos criativos dos desenhadores de luz são efetivamente iguais? E essa foi a minha base, o tentar iniciar por aí. Porque às vezes nós lemos nos livros, temos, por exemplo, o Page from Page to Stage, em que nos diz os passinhos todos, em que temos que ler o texto, temos que fazer uma análise dramatúrgica, personagens e por aí fora. Mas será que é mesmo assim? Será que os desenhadores de luz fazem esse trabalho que muitas vezes nos ensinam na escola? E uma das primeiras conclusões é não. Há alguma parte verídica, mas nem sempre, principalmente a parte de etapas, muitas vezes elas não são bem etapas. Mas pronto, eu, à procura dessa taxonomia, depois que queria identificar os princípios subjacentes à construção de luz. Ou seja, o que é que leva o desenhador de luz a colocar o primeiro projetor? Num momento de luz ou numa peça em geral. E depois, a partir daí, ainda tentei ir um bocadinho mais além, a partir dessa identificação dos princípios, se era possível haver uma classificação de estilos, ou seja, aquele iluminador tem um estilo mais X ou Y e por aí levar tentar que uma coisa que eu senti muito é que os desenhadores de luz não se conseguiam autocaracterizar-se como artistas, ou seja, a identificação artística de cada um, quando eu perguntava, mas como é que tu te identificas? Qual é o teu tipo de luz? E era muito difícil durante os grupos focais, com exceção de um ou outro, não se conseguiam identificar muito bem, porque é muito intuitivo a forma como se faz luz. Às vezes o estilo, às vezes vem até o uso de determinados projetores, o uso da colocação de alguns sistemas de projetores. E portanto eu tentei procurar, depois com o segundo estudo, essa procura de estilos. Um dos objetivos era, ali não sei se conseguem ver bem, mas portanto a primeira coisa, um dos objetivos principais era tentar definir os pilares da gramática do desenhador de luz e retirar os padrões do processo criativo, se é que existissem alguns. E ainda um dos principais era então os princípios subjacentes, que vocês vão ver depois já de seguida. Antes disso, gostava de perceber o que me levou efetivamente aqui para a pertinência de estudo. Eu tive que fazer claro, como todo o estudo académico, há uma revisão da literatura, mas foram muito escassos em termos de doutoramento para retirar coisas validadas cientificamente. Portanto, recorri muitas vezes a livros altamente já conhecidos, Pilbrow, o Palmer, o McCandless, Keller, por aí fora, Rosenthal, porque, efetivamente, existiam muito poucos. Embora alguns, eles costumam haver-se, Zezulka, Palmer, Hunt, houve uma grande vaga nos últimos 20 anos, principalmente em Inglaterra, em Leeds, em que surgiram já, principalmente os Zezulka, o Palmer e a Graham, alguns estudos já de doutoramento, e que falam muito da luz, principalmente da agencialidade, que eu já vou falar do que é isso. Depois, outros, Camargo, do Brasil. O Brasil tem tem um forte trabalhos académicos, em termos tanto de mestrado como de doutoramento, já começa a existir bastantes. Portanto, é um dos países que principalmente é bom, porque é a língua portuguesa, e portanto conseguimos reiterar mais
retirar mais coisas de lá. Outro, tipo o Moran, que ele faz um livro, não é científico, mas é um livro com muitas entrevistas a iluminadores de luz, que para mim vale como um estudo académico, porque está muito bem elaborado e toca muitos dos problemas que tiveram aqui a falar hoje, sobre a parte, por exemplo, que a fotografia está pronta e a Inglaterra, depois muitas vezes nós chegamos e já está tudo definido. E muitos destes testemunhos estão aqui neste The Right Light. Em Portugal também já começou a haver um movimento devido ao título de especialista e muitas vezes passando aqui pela ESMAI, porque também em termos de académicos precisávamos de ter esse título para podermos lecionar e para ser uma coisa mais... e foram surgindo algumas reflexões de Damas, Fontes, Gomes, alguns títulos especialistas e mestrados também, Azevedo, o João, o Miguel Cruz, os outros Gomes por aí fora e a Suzana também no último. Mas aqui foi praticamente um estudo que foi bom porque cada um começou a refletir sobre o seu processo criativo e fui beber um bocadinho a estes trabalhos e que mostraram, e que fui cruzando um bocadinho a literatura com o estudo empírico, efetivamente, ou propriamente dito. Alguma terminologia também tentei definir um bocadinho melhor, porque muitas vezes quando vamos ao teatro saímos e a conversa com o amigo ou com alguém que fomos a atmosfera estava muito boa, ou a luz foi muito expressiva, mas o que é que quer dizer isso? Não é? Estes termos são muito vagos e este estudo também tenta classificar, tenta permitir que nós temos mais palavras e argumentos para falar sobre a luz e o que é que efetivamente foi feito naquele trabalho ou naquela peça. Os principais autores que me baseei foi mais à base do Abulafia, do Graham e do Chris Foley. O Abulafia já esteve aqui uma vez fisicamente e outra vez online. O Abulafia foi dos poucos que fez uma tentativa de tentarmos perceber como é que cada momento de luz, ele chama-lhe de image, de light image, de tentarmos perceber de onde é que vem aquela light image. Então fez 6 grounds of representation, que ele chama, para tentarmos perceber de onde é que vem aquele momento de luz, mais ligado à narrativa, mais ligado à personagem, à atmosfera, e ele criou assim de 6 níveis, em que, como era o único mais semelhante do que eu tinha, eu utilizei, depois eu recorri a esse quadro, eu diria que eles são... Sim, é uma tabela, no fundo, em que quase classificas os momentos de luz e que eu utilizei no segundo estudo. A Graham e o Chris Foley também falaram muito, mas lá está, são estudos que se centram muito na autoetnografia e muito na parte da observação do próprio sobre o estudo. E ao contrário do meu, o que eu tentei fazer foi a partir dos próprios praticantes, e, portanto, e não... Claro, depois houve uma parte interpretativa do meu lado, mas os dados eram inteiramente feitos ou dados pelos praticantes. E, portanto, tentei não inventar absolutamente nada e só exigir uma análise de dados, tanto quantitativos como qualitativos. Fiz 2 estudos. O primeiro estudo foram 2 grupos focais, com 13 participantes, exato, um 7 e outro 6. Alguém faltou a 1, que eram para ser 7 cada um. E principalmente foi uma abrangência qualitativa, foi uma transcrição de dados e depois fiz uma análise num programa que se chama NVivo e que foi bastante satisfatório quando comecei a transcrever, quando comecei a ler, porque de repente aquilo tudo que nós íamos falando nos corredores e com os colegas estava ali exposto, estava
eu tinha dados para trabalhar. E é das coisas mais satisfatórias que eu pude experienciar no doutoramento, foi mesmo isso. Foi, de repente, tens dados que não foste tu que inventaste, mas que foram dados pelos teus colegas que já conheces há alguns anos, mas nem todos, mas não estavas a inventar nada. E a partir deste primeiro estudo, eu depois criei uma taxonomia que vocês já vão ver, já vos mostro a tabela. O segundo estudo foi um bocadinho, eu a partir do primeiro estudo fiz uma grelha de análise, usei também a grelha do Abulafia para observar situações reais, ou seja, escolhi 10 peças de teatro, uma de dança-teatro, ou seja, mas tinha que haver alguma coisa narrativa, né? Tinha que haver uma história por trás daquilo para ser, principalmente, o teatro, o mote da... Portanto, não me cingia à música, não à dança, mas muitas coisas vão-se misturar, certamente. Ou seja, aqui o procedimento circular tem a ver com... Eu, através da análise e da discussão do primeiro estudo, eu criei uma tabela e daí o modo mais dedutivo do segundo estudo do que o primeiro, mais indutivo. No primeiro estudo, e agora aqui o que interessa, se calhar vai ser mais interessante ver os resultados. Aliás, eu tirei-vos aqui muita palha para não vos amassar. Porque esta parte é mais interessante. Aqui está-se a ver só um bocado das médias de idades, só para perceberem de quem que se tratou. Temos uma média, ali não se vê muito bem, não consigo, são para aí 40 não. Olha, aquilo tem experiência de 18 a média, acho eu, e a idade, para aí, que é 40, talvez, acho que sim. Uma média de idades de 40. Vamos à parte interessante. A parte interessante foi o primeiro estudo. O que eu criei foi uma taxonomia, eu peguei em todos, na transcrição dos 2 grupos focais e fui colocando em caixinhas todos os conteúdos que de lá ia emergindo. E o interessante foi ver, claro que estas categorias não foram à primeira, ou seja, eu fui sempre alterando, tinha vários tipos de categoria, até que começou a fazer sentido e a encaixar em categorias cada vez maiores para que fosse um bocadinho mais distinto. Claro que depois dentro destas categorias vão ter subcategorias, que vocês já vão ver, mas o interessante aqui é que o que se falou mais foi de ferramentas técnicas. E se calhar dar um bocadinho de razão à parte de conceptual ou da identidade artística foi bastante menor, porque se calhar não temos mesmo argumentos ou em termos, porque nós somos visuais, inevitavelmente, portanto, nós em termos de palavras se calhar não conseguimos exprimir efetivamente aquilo que nos vai na alma em termos artísticos. E falar da luz como uma coisa tão abstrata será um bocado difícil. Essa foi a primeira conclusão, ou seja, ferramentas técnicas foi o que se falou mais. A seguir, estímulos, as condicionantes, inevitavelmente, aliás, condicionantes e estímulos são um bocado par a par. As condicionantes foi o que se falou hoje, não é? É dinheiro, é produção, e aqui outras... sempre falta de material, muitas das condicionantes estava sempre... O tempo, hoje em dia, cada vez menor para fazermos as coisas. E as ferramentas conceptuais, a identidade artística, sempre no final, com muito poucas intervenções, aliás, quase as ferramentas conceituais não são bem, mas é quase metade dos condicionantes. Indo um bocadinho por categorias, e percebemos também as subcategorias, que pode ser interessante. Não consigo ler ali, mas acho que me lembro qualquer coisa. Condicionantes. Vocês conseguem ler? Em cima não. Pois. Não há aqui o meu coisa de mão para eu ir lá? Deixa-me ver. Já foi há muitos anos.
Relações socioprofissionais, em princípio lá em cima. Depois, eu não consigo mesmo ler, eu não tenho aqui o espelho disto. Espera aí, se eu puser isto em espelho, ainda vai estragar. Isto não dá para sair. Vou lá. Ora bem, relações socioprofissionais, ou seja, isto tem tudo a ver com a parte de relacionamento entre equipas, tanto os nossos colegas das outras áreas criativas, cenografia. Muito obrigado. Deixa-me ir para aqui, que aqui vejo melhor. Relações socioprofissionais, tudo a ver com a relação com o encenador, com a relação com tudo, mesmo dentro da produção, tudo que está ali, tudo que se falou sobre os maus e os bons relacionamentos com a equipa. Daqui, neste caso, são as condicionantes. Aliás, condicionantes e os estímulos muitas vezes cruzavam-se. Como vocês vão ver, aliás, o Rui Coelho disse numa vez que era os condicionantes é quase estímulos negativos, porque muitas vezes quando nós temos a falta de material é quando nós somos criativos. Como o Pedro Lessa disse há bocado, não tinha equipamento, eu usei velas, e às vezes os condicionantes dão-nos estímulos para criar, se calhar às vezes até melhor. E, portanto, poderia ser muito bem, em vez de condicionantes, estímulos negativos. Depois, técnicas técnico-económicas, toda a gente sabe o que é isto, tanto a nível de material e a nível de dinheiro. Tipologia de espetáculo, ou seja, depende muito do tipo de espetáculo. A luz será diferente, se para música, para dança, para alguma condicionante. Portanto, estas são as 3 subcategorias mais em que eu consegui encaixar tudo dentro dos condicionantes nestas 3 categorias. Depois, os estímulos são muito semelhantes. Temos também as relações socioprofissionais. Lá está, no caso dos estímulos negativos. Os elementos de espetáculo, e aqui estamos a falar do texto, elementos de espetáculo do texto, da cenografia, dos figurinos, tudo que possa estimular a parte da luz. A música, claro, e o som, a sonoplastia, no caso do teatro. Ensaios foi um dos grandes também que se falou em termos de estímulos, ou seja, mais aquilo que eu estava a falar do texto, de lermos o texto. Muitas vezes, quando nós lemos o texto, nós temos uma imagem da luz, mas nunca vai ser aquilo, porque depois mete-se a encenação, mete-se os atores, a interpretação dos atores, e tudo isso vai ser muito mais o que vai servir mais de estímulo do que propriamente a primeira leitura que nós fizemos de um texto teatral. Claro que se nós conseguirmos argumentar, se calhar, algumas daquelas ideias que nós lemos à primeira vista, se calhar com comunicação assertiva com o encenador, se calhar conseguimos levar avante alguma coisa. E a pesquisa? O que eu percebi que se falou bastante de pesquisa até, aliás, foi o estímulo que foi mais falado. E aqui, daqui a um bocadinho vou-vos mostrar uma tabela sobre a pesquisa que eu tenho, não tenho a certeza, mas tenho muitas... Tenho muitas... acho que a pesquisa leva muito... A forma que nós fazemos a pesquisa, e dependendo da pesquisa que nós fizemos, leva-nos muito a sermos o que somos, em termos artísticos. E, portanto, vai definir... Daqui leva muitas vezes à definição da nossa identidade artística. Depois, as ferramentas técnicas. Claro que aqui com muitas intervenções, aliás, em comparação com as... Temos 222, 187, muita intervenção mesmo. Temos ferramenta técnica porque temos os instrumentos de luz, falou-se muito da robótica convencional, por aí fora. A planificação e montagem,
e ainda o controle da luz, as mesinhas, os botões, que, claro, controle da luz fundamental, seja ele automatizado ou manual. E por último, não é por último, e ferramentas conceptuais, pouquinho de intervenções, 112, 72, aliás, aquele quadro inicial parece que até mais, daqui vê-se que são bastante poucas. Subdividi em conceitos de composição visual, ou seja, fui tentando encaixar alguns conceitos, falava-se de sombras, falava-se de cor, alguma coisa mas foi muito vago. E podemos perceber também a parte eu tenho aqui um código dos sujeitos, para não revelar quem é. 20 anos de experiência, 45 anos de idade. Portanto, o sujeito 20, 45. Portanto, os mais experientes e com mais idade tiveram muito mais intervenção do que propriamente o restante pessoal. O que é que eu falei? E as funções cénico-dramatúrgicas. Tipo, aquelas que nós conhecemos vindo do Pilbara, tipo visibilidade, seletividade, tridimensionalidade, para essas funções básicas da luz. Identidade artística, por último, foi muito pouquinho também, mas ainda consegui subdividir em quê? Características artísticas e um debate geral, que foi muito pouco sumo sobre esta parte de identidade. E daí tentar levar um bocadinho a esta procura de estilos para também ajudar o desenhador de luz a autocaracterizar-se em termos artísticos. O que é que eu concluí? É que, pelo menos vindo destes dados, não temos um processo por etapas, e sim um bocado em espiral. Uma das frases, por exemplo, que ainda sou do tempo que a planta só se fazia no final, e muitas vezes é isso. Aliás, quando nós podíamos experimentar coisas em palco, nós íamos montando e só depois é que fazíamos a planta, muitas vezes para ir para a digressão, por aí fora. Portanto, dizer que nós temos um padrão é que fazemos um desenho técnico, depois fazemos a montagem, a afinação, vamos para a mesa, não acontece. Até porque tive ali alguns testemunhos, pode acontecer, mas não consegui, da amostra que eu tinha, que não era ligeiramente pequena, mas mesmo assim representativa dos desenhadores de luz que fazem luz em Portugal, era muito difícil ter 80% faz sempre esta etapa. Não consegui mesmo. Porque depois tinha aqui alguns... Aqui não está, mas havia o Rui Monteiro disse que fizeram uma peça que foi tudo feito à mesa. Ou seja, luz, desenho de luz, foi tudo... Os criativos todos sentados à mesa e fizeram todas as partes numa mesa. Portanto, o processo criativo completamente diferente. E hoje em dia, com as residências artísticas, estes processos vão até a experimentação de processos criativos diferentes. Portanto, está muito em voga e, portanto, dizer que lemos um texto, fazemos a análise e depois os passos seguidinhos. O que eu descobri foi mesmo um bocado em espiral. Ou seja, e às vezes estamos em palco, estamos a programar e precisamos de mais 5 projetores. Aquela frase está ali. Não é? E vai-se mudando ao longo do curso, que é um trabalho que vai sendo modelado ao sabor do vento, no fundo. Uma tabela que eu fiz. Está focado, pá. Tanta tecnologia, pá. Pouco serve, não serve nada. Ok. Bem, não sei se conseguem perceber, mas eu vou... Isto também não é preciso ler tudo, é só para... tem um código de cores que mais ou menos é perceptível. O que eu tentei fazer em termos de processo criativo e de todas as... O que eu lhe chamo de momentos, para não nos chamar etapas, porque o momento exige mais... É um momento que pode voltar. Podemos voltar a esse momento e não precisamente uma etapa que se elimina. Não é? Portanto, não é necessariamente entrar lá em frente. Claro que eu coloquei
numa sequência mais normal, digamos assim, mas temos umas setinhas a voltar para trás, porque podem voltar para trás. Claro que no início há uma proposta que tu aceitas ou não aceitas, e aí que temos os condicionantes e os estímulos. Neste caso pode ser dinheiro, pode ser a parte de tu te identificares com aquele ensinador, seja o que for, com aquele projeto, e sim, aceitas, e sim é um processo mais normal, e a partir daí temos o desenvolvimento do conceito artístico, que também terá os seus condicionantes dentro das relações socioprofissionais, o que é que vai, os elementos do espetáculo, a cenografia, por aí fora. O desenvolvimento do conceito artístico vai se desenvolver ao longo, a partir daí até ao fim, portanto, por isso é que ele está, depois continua sempre por aqui fora. E também a identidade artística que tu já tens, já podes ter, mesmo que não tenhas consciência disso, mas ao mesmo tempo, ao longo de cada um dos processos criativos, tu vais também aprimorando e vais desenvolvendo a tua identidade artística. E, portanto, coloquei sempre em todos os momentos, porque ela vai se desenvolvendo. Depois temos a planificação estrutural. Eu chamo-lhe estrutural, um bocadinho vindo porque quando nós fazemos um desenho técnico, acho que toda a gente aqui, não sei se tem sempre 100% a certeza do que vai fazer. Claro que tem algumas ideias, mas ao longo do percurso, depois o cenário muda de sítio, ou muda algumas coisas vão-se mudando, portanto está tudo em processo criativo, há todos, ensinadores por aí fora, e portanto eu chamo-lhe estrutural porque não é completamente... Há uma concretização, mas não é completamente definitiva. E portanto, tanto o desenho de luz, o desenho técnico, como a montagem e a afinação, estão dentro desse plano estrutural. Até porque mesmo nós temos uma ideia quando estamos a afinar, ou tínhamos, e se calhar mudamos de ideias na altura que estamos a afinar, porque vemos o tipo de reflexão que dá, ou podemos tirar partido da cenografia, seja por for. Aqui temos sempre os condicionais de um lado, os condicionantes de um lado e os estímulos do outro, sempre um bocado a influenciar. Por isso, isto está um bocadinho colocado neste sentido, a influenciar. Aqui os estímulos mais em termos de ferramentas conceptuais, os condicionantes mais em termos de ferramentas técnicas. Não quer dizer, obviamente, que os condicionantes não possam influenciar as ferramentas conceptuais e vice-versa, os estímulos, as ferramentas técnicas. Mas está de uma maneira mais lógica, penso eu. Até que chegamos depois ao controle de luz. Tudo isto vai depois influenciar o desenho de luz final. Eu não vos vou ler isto tudo, porque vocês também não conseguem ler, mas parte um bocadinho da parte daquelas... O que eu enunciei ali foi quais são as subcategorias que influenciam mais em cada uma das partes. Passando um bocadinho para a frente, o que é que eu depois fiz? A partir dos estímulos, que é o que mais interessava, ou seja, o que é que estimula nós fazermos desenho de luz, ou colocar o primeiro projetor, tentei fazer uma hierarquia que fui ao encontro dos pilares da gramática do desenhador de luz. E a partir da pesquisa, também foi a minha aposta que, a partir da pesquisa, nós se calhar conseguimos ter mais identidade artística e uma autonomia poética. Começando pela pesquisa, que era o que ele estava a falar há bocado, eu encontrei é uma sugestão, não é? Isto pode ser tudo contestado, mas encontrei dois modos de pesquisa, a pesquisa sincrónica e a pesquisa diacrónica. A pesquisa sincrónica é sobretudo sobre a pesquisa que é feita no momento do teu processo criativo, e a pesquisa diacrónica é aquilo que vai sendo, no fundo, o teu arquivo, vai sendo acumulado para o teu arquivo. E temos três tipos de pesquisa: a documental, em que a contextualização do texto e do tema muitas vezes é feito sincronicamente. É difícil, pode haver se já tiveste feito aquilo, se calhar não precisas, mas em princípio é pesquisa sincrónica. E depois temos a documental, que pode ser, damos ambos os modos: artes plásticas, observação de espetáculos, fotografias, vídeos, documentários. Depois temos a empírica, que é a nossa experiência profissional, a nossa vivência pessoal, os elementos naturais, a observação de espetáculos. E ainda a prática experimental, que são aquelas experiências que nós vamos fazendo, que pode ser geralmente é sincrónica para aquela específica produção. A partir daqui,
falando da hierarquia que eu falei há bocado, eu tentei colocar todos, a partir dos estímulos, todas aquelas subcategorias e categorias e subcategorias dos estímulos, tentei perceber qual é que era mais relevante em termos das tomadas de decisão do desenhador de luz. Então, a que está a verde é tudo que eu considerei que inevitavelmente estava sempre lá. Ou seja, a nossa pesquisa diacrónica, que é o nosso conhecimento, não há hipótese nenhuma, nós temos o conhecimento mesmo, o saber fazer luz. A arquitetura de espaço, há bocado o João Guedes estava a falar que o espaço, só o espaço nós dá-nos, é um condicionante, mas também é um estímulo. E, falando no espaço, temos a cenografia. Se tiver uma cenografia, temos que, inevitavelmente, ter em conta a cenografia, a performance dos atores e, neste caso, o texto indireto. Reparem que eu não coloquei o texto em si, nem os diretores em si, mas sim os ensaios de cena e a encenação. Porque, mais do que o encenador, muitas vezes nós somos estimulados pelo... E que foi... Isto lá está, são dados são dados dos focos, dos grupos focais. O que se falava mais é dos ensaios de cena, é a sensação que estamos nos ensaios. E, portanto, muito mais do que o texto é o ator a dizer o texto. E esse dizer o texto, a forma como diz, se calhar vai nos dizer mais do que nós lemos na altura. Porque uma coisa é o que nós pensamos quando estamos a ler sem referência nenhuma, outra coisa é este texto indireto, que é provocado pela a forma como se fala, a forma como se movimenta, e claro, a encenação está lá indiretamente com a própria encenação em si. Mas é mais a movimentação dos atores que nos provoca mais esses estímulos do que propriamente o resto. E a partir destas sempre certezas que nós temos e que temos que sempre considerar, o que eu percebi é que temos 4 dimensões em que estamos sempre a falar delas. Ou seja, nós inevitavelmente, temos que ter sempre estas dimensões presentes. A dimensão estética, e aqui estamos a falar de uma dimensão estética mais a nível de estética do belo, ou seja, do que é estético em termos de composição visual. E aí veio de onde veio da pesquisa diacrónica, o nosso conhecimento, a arquitetura de espaço, corpo, cenografia. A dimensão espacial, outra vez aqui da arquitetura do espaço, cenografia e performance de atores, ou seja, como é que estão distribuídos pelo espaço, como é que está a composição espacial, a dimensão temporal, a performance dos atores de cenografia e, por outra, a dimensão dramaturgica, que foi onde eu incidi mais. É o texto indireto, a performance dos atores de cenografia. Portanto, estamos sempre a trabalhar nestas 4 dimensões. Vocês depois lá fora vão refletir um bocadinho e cada uma destas está sempre presente quando nós colocamos um projetor. A partir disto, criei então a minha grelha de análise para o segundo estudo. Em termos de cada dimensão, eu não desenvolvi muito a temporal, a estética e a espacial. Foram apenas 2 categorias muito gerais em termos de temporal, em que pode ser mutatório, quando nós fazemos uma transição de cena muito tipo um blackout, ou momentâneo, em que até pode haver algum movimento, mas em termos de temporal é momentâneo, ou seja, não há propriamente uma mutação de cena. Não quer dizer que não haja movimento. Depois a estética, dimensão estética, transparente ou presença notória, ou seja, uma luz sem haze, que é transparente e que só vemos um bocado o que está a iluminar, e a presença notória, que ainda pode ser mapeada ou plástica, quando a luz é ela própria. E a espacial também, ou seja, a ativadora dos elementos cenográficos ou corpos, ou ativada, que é quando a luz é ela própria ativada, como elemento cenográfico, material plástico ou função cenográfica. E depois eu linkei aqui várias funções dramatúrgicas que depois percebi que não eram bem funções dramatúrgicas, mas sim alguns modos de significação. Eu tenho que me despachar, não é? Perdi 4. Ok, o segundo estudo
só para resumir, ou seja, eu não consegui explicar a primeira questão, não consegui responder no primeiro estudo, principalmente a identificação dos princípios subjacentes à construção, que vem um bocadinho agora da função dramatúrgica. E, portanto, passei para a segunda questão, que foi principalmente a identificação dos princípios subjacentes e a classificação dos estilos dramatúrgicos. O que eu fiz, já disse há bocado, foi um bocadinho baseado no Yaran Abulafia, nas 6 dimensões, que eu já vou passar, porque senão isto fica muito... Aqui foram os 10 observadores, desenhadores de luz inquiridos. Eu, na verdade, quando eu fiz as observações, eu pus um desenhador de luz e 2 outros desenhadores de luz a observarem o primeiro, mas não consegui pegar na parte dos 2 observadores de luz. Mas era interessante ver que muitas vezes as respostas não coincidiam. Ou seja, que foi sempre o meu receio era colocar o público, a percepção do público sobre a luz. Se já 2 desenhadores de luz não percebem muito bem a intenção do primeiro, quanto mais o público, né? E isto levanta assim algumas questões. Mas à parte disso, a grelha do Abulafia, em que eu disse 6, mas eu subdividi uma delas, que era a ação dramática, a atmosfera e a emoção, em 2, porque logo no primeiro, no estudo 0 que eu fiz, percebi que poderia haver... Não, aliás, era tema e ação dramática. Percebi que podia haver ali uma distinção entre tema e ação dramática, então distingui. Fila narrativa, personagem, tema, ação dramática, atmosfera ou emoção, presença ativa. E os desenhadores de luz tinham que fazer um pinpoint em termos de hierarquia, ou seja, o que estava mais relevante era o primeiro lugar e o 8º o menos relevante. E não se aplica. O problema disto foi este exemplo, por exemplo, aqui. Ou seja, eles todos colocavam em todo lado alguma coisa. Ele era fiel à narrativa, tinha a ver com a personagem, tinha a ver com o tema, tinha a ver com a ação dramática, tinha a ver com a atmosfera, presença ativa e significado aberto. E isto não dava muito bem para tentar classificar em termos de momento de luz o que é que aquilo tem a ver, qual é a sua intenção, efetivamente, quais são os princípios subjacentes. Porque, inevitavelmente, quando tu tens uma peça de teatro, tu pensas nisto tudo. Tens uma narrativa, tens a personagem, tens o tema e não podes muito bem fugir às questões. E, portanto, os quadros que me deram foi... Em azul está quais são as respostas negativas. Em todos os desenhadores de luz, muitas vezes sobrepunham-se em termos da relação dos campos de análise simultaneamente. Portanto, peguei nisso. Só uma coisa interessante que é, obviamente, que a atmosfera e a ação dramática foram os mais mais assinalados. Aqui, e a partir desta pergunta que eu fiz, para além das matrizes, então eu colocava uma pergunta em aberto, que foi essa questão em aberto que me levou depois a fazer uma análise mais qualitativa e que levou-me então a incidir em termos das 4 dimensões, principalmente na dimensão dramatúrgica, que era aquilo que me interessava. Aqui na dimensão temporal, isto é só mesmo de curiosidade, dimensão temporal tivemos 35 momentâneos, 16 mutatórios. Na dimensão estética, quase 42, quase tudo na presença notória, 42, que é um bocado engraçado, porque alguns destes eu não diria que era notória, mas isto tem a ver com os dados pelos próprios desenhadores de luz. 16, e depois ainda coloquei aqui um que era a ausência notória, porque percebi que em termos estéticos a ausência notória também é, por exemplo, o blackout é relevante. Na espacial, 36 ativadas e 28 ativadoras, e depois ali na ativada 10 cenográfico, elemento cenográfico, material plástico. O que nos interessa mesmo, é só para deixar para o fim, que são estas funções dramatúrgicas.
Isto não é estanque, isto pode ser acrescentado coisas, mas eu cheguei a umas categorias mais pequeninas para abranger um bocadinho melhor, porque eu não conseguia mesmo distinguir. Em termos de função, a luz, e isto sempre baseado nos factos reais, dos dados dos detectores de luz, ela pode ser operacional, dentro da operacional proativa ou passiva ou poética. O proativo é, no fundo, é tipo um blackout, mas ela é operacional. Ela serve, por exemplo, para mudar a cena, mas pode não ser também. Pode ter ali uma intenção, um modo de significação diferente. Por isso é que já vamos ver os modos de significação. E a passiva ou poética, no fundo, é uma luz que serve para iluminar. Um geral diferente, que apenas está ali para servir para iluminar e não tem outro objetivo nenhum senão iluminar. Isso será uma luz operacional. Depois temos a descritiva, que existe bastantes, mas não todas, mais até foram emocional-sensorial. A descritiva é aquela luz que descreve aquilo que o próprio texto já diz, ou seja, é de noite, nós pomos luz de azul, estamos numa floresta, pomos uns globinhos com folhagens. É descritiva. É claro que tem alguma... É a atmosfera, mas não está a dizer mais do que para além que o texto está a dizer. É apenas descritiva. A conceptual é mais abrangente. Aqui envolve um pensamento por trás. Um dos exemplos que eu tenho mais presentes é do Jorge Ribeiro, em que ele colocou um espetáculo, fez com as cinzas, em que ele fez tipo um origami. A luz estava sempre em perpétua mutação, do início ao fim, e ele ia criando origamis com triângulos, aumentava, foi quadrado, por aí fora. Depois a segunda parte era o inverso dessa, que era um geral e começava a fechar para as arestas do origami da primeira parte, que era uma transição para aí de 45 minutos, muito lenta, mas tinha aqui um conceito todo por trás em que dramaturgicamente as peças fechavam, e depois no final era só um losango, mas que depois tinhas que associar à primeira imagem da peça, que era uma mesa com o losango, com duas velhinhas lá, e o que eu lhes chamei, foi o único que consegui fazer o modo de significação alegórico, já vamos ver. Depois, emocional-sensorial foi o que nós tivemos mais, porque acho que é o que nós tentamos fazer um bocadinho nos nossos momentos de luz. Eu dividi em estímulos emocionais sensoriais e intenções emocionais sensoriais. Tentei distinguir porque, enquanto nós temos estímulos emocionais, em que geralmente a luz para o público, muitas vezes, que é uma experiência mais imersiva, ou colocamos projetores. Eu tinha lá o do Nuno Meira, tinha uns projetores de 5.000 ao fundo, e aquilo tinha um código de luz em que ele foi formando o público com esse código de luz, e sempre que ligavam os projetores tinha uma intenção dramatúrgica. E a sinestésica, que é um bocadinho aquela questão da música, que elevar um bocadinho a presença musical, mas pode também não ser só isso. E a parte das intenções emocionais, prazerosa e tensão. Aqui as intenções, porquê? Porque o desenhador de luz pode ter intenção, mas não quer dizer que o público perceba dessa intenção. Principalmente quando nós queremos provocar tensão em cena, a nossa intenção é isso, mas o público pode não passar. E, portanto, distinguir um bocadinho de estímulos e de intenções emocionais sensoriais. E não consegui distinguir emocional-sensorial porque elas as duas estão sempre em perfeita união. A tabela anterior tem que estar sempre relacionada com esta, que são os modos de significação, porque uma luz descritiva não quer dizer que não seja metafórica, por exemplo, porque ela tem a intenção de iluminar, de representar um lugar, mas pode ser também ela própria metafórica. Mas depois temos passiva ou poética, literal ou explícito.
O descritivo geralmente está sempre associado ao literal explícito. E depois o alegórico, aquele caso que eu disse do Jorge Ribeiro. E ainda temos o significado aberto, porque eles escreveram significado aberto, eu não pude, efetivamente, porque o significado aberto é um significado aberto. É o que é. Não conseguia mesmo pôr noutra categoria. O que eu cheguei a isso, fiz depois uma análise quantitativa, cruzando também as perguntas de foro mais direto, e cheguei a uns estilos um bocadinho longos em termos de nome, mas é o que é. Descritivo, conceptual, emocional, sensorial, uma das categorias. Outro, conceptual, emocional, sensorial, são 4. E descritivo, emocional, sensorial. Ou seja, cheguei a 3 categorias, só de estilos. Mas eu depois fiz um trabalho um bocadinho mais aprimorado, cruzei muitas das respostas deles com as perguntas diretas, porque as questões em termos de pinpoints da escala de Likert deram para cruzar as respostas de foro aberto, e com isto tentei ir buscar a essência de cada um dos desenhadores de luz e tentei colocar um bocadinho isto mais aliás, um bocado cruzando os modos de significação com as funções dramatúrgicas. Então o que me deu foi o conceptual alegórico, o conceptual sensorial, o sensorial literal, conceptual sensorial e descritivo, descritivo emocional e conceptual, descritivo emocional e descritivo. Ou seja, consegui mesmo... isto pode levar um bocadinho isto não é toda a verdade, aliás, porque isto não tem uma metodologia muito científica, embora eu cruzei muitos dados, e aqui é um bocadinho mais interpretação da minha parte, mas pode dar aso a alguém dos desenhadores de luz se identificar com uma destas. Concluindo, o que é que eu tentei... o que é que, só resumindo tudo, só para termos um bocado de noção, que não temos uma ordem linear, ou seja, em termos de processo criativo, podendo decorrer uma forma paralela, invertida ou em ciclos de aprimoramento, configurando assim um processo em espiral, em que ele vai se formando, mas podemos voltar atrás. E a codificação temática em 2 componentes principais, a conceptual e técnica, e ainda que os participantes não conseguiram se autocritizar em termos independentes de forma artística, não conseguiram se identificar e ter as características, não conseguiram fazer alguma coisa. E é urgente fornecer argumentos para que os profissionais pudessem refletir sobre a identidade artística. Estes estilos, todo este conceito pode servir um bocadinho para termos mais palavras, principalmente. Portanto, obtivemos 2 taxonomias, ou seja, as funções dramatúrgicas e os modos de significação. Esses foram os resultados mais relevantes deste estudo. E ainda a identificação de 5 estilos dramatúrgicos: o conceptual sensorial, sensorial literal, descritivo emocional e descritivo. Estes estilos estão ordenados de forma decrescente com base no grau de responsabilidade e autonomia poética, que acabei por não falar disto, que é a agencialidade, a nossa responsabilidade e autonomia poética, que era aquilo que estávamos a falar há bocadinho, de termos responsabilidade no próprio espetáculo. Ou seja, e se nós tivermos consciência do que estamos a fazer e conseguimos passar isso, principalmente aos diretores, conseguimos ter mais autonomia e sermos responsáveis pelo produto final. E pronto, e para contribuições, houve uma parte daqui, claro, que com o meu papel de professor nesta escola, que era a compreensão de materiais didáticos, e para além disto ainda tenho mais outras tabelas que não consegui mostrar aqui, porque isto era por causa do tempo. Esta classificação de estilos proposta permite precisamente esta promoção da responsabilidade e autonomia poética de cada um dos desenhadores de luz,
E, principalmente, aquilo que eu estava a falar, a maior capacidade argumentativa ao negociar as suas ideias criativas a todos os elementos da equipa. E isso, assim, o processo criativo, se nós conseguirmos efetivamente comunicar aquilo que estamos a fazer, se calhar vai ser muito mais satisfatório, porque conseguimos impor um bocadinho a nossa identidade artística, que é isso, no fundo, que se trata exatamente, é nós tentarmos identificarmos e conseguirmos falar com a apropriação das nossas intenções artísticas, dos nossos princípios subjacentes ao desenho de luz. Dou terminada esta apresentação. Depois não percam de tarde. Como é que se chama? Já não me lembro. Como é que se chama o painel da tarde? Ninguém me diz. Não sei. Já não me lembro. Qual é? É um painel? É? Não me lembro. Pronto. Performance musical. É isso. É uma mesa redonda. Obrigado por terem ouvido.